Era uma sexta-feira 13 e o clima em Vila Nova estava tenso. As superstições estavam à flor da pele e cada pequeno incidente era interpretado como um sinal de má sorte iminente. As ruas estavam mais vazias do que de costume e as pessoas que se aventuravam a sair de casa faziam-no com passos cautelosos e olhares nervosos. Eu, uma mulher de 35 anos, não era particularmente supersticiosa, mas sempre achei interessante como certas datas e símbolos podiam influenciar o comportamento das pessoas. Naquele dia, eu tinha uma série de tarefas para cumprir e estava determinada a não deixar as superstições interferirem na minha rotina. Enquanto caminhava pelo centro da cidade, notei que uma loja estava passando por reformas. Havia uma escada encostada na fachada do prédio e os trabalhadores subiam e desciam por ela, carregando ferramentas e materiais. Ao me aproximar, percebi que, para continuar meu caminho, teria que passar por baixo da escada. Hesitei por um momento, lembrando-me das histórias que minha avó contava sobre como passar por baixo de uma escada trazia má sorte. Mas então, respirei fundo e decidi que não deixaria uma superstição me deter. Com passos firmes, passei por baixo da escada, sentindo um leve arrepio, mas determinada a não olhar para trás. Continuei meu caminho, cumprindo minhas tarefas e tentando não pensar mais no incidente. No entanto, ao longo do dia, pequenos contratempos começaram a acontecer. Primeiro, derramei café na minha blusa nova. Depois, perdi o ônibus e tive que esperar mais meia hora pelo próximo. Para completar, ao chegar ao escritório, descobri que havia esquecido um documento importante em casa. Cada pequeno infortúnio parecia confirmar a superstição, e comecei a me perguntar se realmente havia sido uma boa ideia desafiar a sorte. No entanto, ao final do dia, algo surpreendente aconteceu. Recebi uma ligação inesperada de um antigo colega de trabalho, oferecendo uma oportunidade de emprego que eu almejava há muito tempo. A proposta era exatamente o que eu precisava para dar um novo rumo à minha carreira. Refletindo sobre o dia, percebi que, apesar dos pequenos contratempos, algo muito positivo havia surgido. Talvez as superstições tivessem algum poder, mas também aprendi que nem tudo é preto e branco. Às vezes, o que parece ser má sorte pode ser apenas uma série de coincidências. E o verdadeiro teste é como reagimos a esses desafios. Naquela noite, enquanto relaxava em casa, pensei na escada e em como havia decidido passar por baixo dela. Sorri ao lembrar da oferta de emprego e percebi que talvez a sorte não fosse algo tão simples de definir. E assim, a sexta-feira 13, que começou com apreensão, terminou com uma nova perspectiva sobre a vida e as oportunidades que ela oferece, mesmo nos momentos mais inesperados. Santa Luzia já não era mais a mesma. O vilarejo, outrora pacato e acolhedor, carregava cicatrizes invisíveis de um passado sangrento. Há exatas 3 décadas, naquela fatídica sexta-feira 13, o terror se instaurou nas ruas estreitas e nas mentes dos moradores. Os mais velhos ainda se lembravam. O assassino mascarado que ceifou 7 vidas jovens, deixando para trás apenas corpos mutilados e perguntas sem respostas. A polícia nunca encontrou o culpado, e com o passar dos anos, a tragédia se transformou em uma lenda urbana sussurrada apenas nas noites mais escuras. Mas as lendas têm o poder de ressurgir. Era início de outubro, e uma nova sexta-feira 13 se aproximava. O ar parecia mais denso, carregado de uma expectativa sinistra que ninguém ousava mencionar. Foi nesse clima que 5 adolescentes decidiram explorar as ruínas da antiga serraria, local do primeiro assassinato décadas atrás. Luana, a líder do grupo, empurrou a porta enferrujada, que rangeu como se protestasse contra a invasão. O interior estava coberto de teias de aranha e o cheiro de mofo era quase insuportável. Enquanto vasculhavam o local com lanternas, Mateus, o mais novo, tropeçou em algo. "Pessoal, olhem isso!" ele gritou, apontando para uma tábua solta no chão. Ao removerem a madeira podre, encontraram uma caixa metálica. Dentro dela havia uma máscara branca,
idêntica à descrita nos relatos sobre o assassino, e um mapa da região com marcações enigmáticas. O sangue gelou nas veias dos jovens. Aquilo não podia ser coincidência. Nos dias que se seguiram, eventos estranhos começaram a acontecer no vilarejo. Pegadas misteriosas apareceram em jardins, animais de estimação desapareceram e uma atmosfera de medo pairou sobre Santa Luzia. Na véspera da sexta-feira 13, Luana recebeu uma mensagem anônima. O passado nunca morre. Ele apenas dorme, esperando para despertar. Aterrorizados, os 5 amigos decidiram investigar por conta própria. Seguindo as marcações no mapa, adentraram a densa floresta que cercava o vilarejo. A cada passo, galhos secos estalavam sob seus pés e sombras dançavam na penumbra. De repente, um grito ecoou na escuridão. Era Carla, que havia se separado do grupo. Correram em sua direção, apenas para encontrar seu celular caído entre as folhas secas. A tela ainda acesa mostrando uma foto da máscara branca. O pânico se instaurou. Correram desesperadamente, sentindo a presença ameaçadora os perseguindo. Galhos açoitavam seus rostos. Raízes traiçoeiras ameaçavam derrubá-los a cada passo. Quando finalmente alcançaram a borda da floresta, perceberam que Mateus não estava com eles. As horas que se seguiram foram um borrão de sirenes, luzes de lanternas e buscas infrutíferas. A manhã chegou, trazendo consigo a terrível constatação. Carla e Mateus haviam desaparecido sem deixar rastros. O vilarejo inteiro se mobilizou. Teorias surgiram. Seria o retorno do assassino original, um imitador, ou algo ainda mais sinistro? Enquanto as buscas continuavam, Luana não conseguia afastar a sensação de que algo lhe escapava. Foi então que notou um detalhe perturbador na foto da máscara em seu celular. Refletido no olho vazio da máscara, estava o rosto de alguém que ela conhecia muito bem. A verdade começava a se revelar, e com ela, a certeza de que o pesadelo de Santa Luzia estava longe de terminar. O relógio marcava meia-noite. A sexta-feira 13 havia chegado, e com ela, a promessa de que o terror apenas começara. O amanhecer da sexta-feira 13 trouxe consigo uma névoa densa que parecia engolir Santa Luzia. As ruas, normalmente movimentadas, estavam desertas. O medo era palpável, sussurrado por trás de cortinas fechadas e portas trancadas. Luana não conseguiu dormir. A imagem refletida na máscara a atormentava. Como poderia ser possível? Ela conhecia aquele rosto desde a infância. Era o Sr. Mendes, o simpático bibliotecário do vilarejo, um homem que sempre teve um sorriso gentil e uma história para contar. Reunindo coragem, Luana decidiu confrontá-lo. A biblioteca estava fechada, mas ela sabia onde o Sr. Mendes morava. Com o coração batendo freneticamente, dirigiu-se à pequena casa nos arredores do vilarejo. Ao se aproximar, notou que a porta da frente estava entreaberta. O silêncio era opressivo. Luana entrou, chamando baixinho pelo Sr. Mendes. Não houve resposta. A casa estava impecavelmente arrumada, exceto por uma porta no final do corredor. Dela vinha um cheiro forte de produtos químicos. Luana se aproximou lentamente, empurrando-a com cuidado. O que viu a fez sufocar um grito. As paredes do quarto estavam cobertas de fotos. Fotos antigas das vítimas de 30 anos atrás, misturadas com imagens recentes de Carla, Mateus e dela mesma. No centro do quarto, uma mesa com várias máscaras brancas em diferentes estágios de confecção. Luana recuou horrorizada, mas ao se virar, deu de cara com o Sr. Mendes. Seus olhos, antes gentis, agora brilhavam com uma intensidade assustadora. Ah, Luana, ele disse com uma voz estranhamente calma. Eu sabia que você descobriria. Sempre foi a mais esperta. Antes que pudesse reagir, Luana sentiu uma picada no pescoço. Sua visão ficou turva e ela caiu no chão, inconsciente. Quando acordou, estava em um lugar escuro e úmido. O cheiro de terra e mofo era sufocante. Aos poucos, seus olhos se acostumaram à penumbra e ela percebeu que não estava sozinha. Carla e Mateus estavam ali,
amarrados e amordaçados como ela. Uma voz ecoou na escuridão. Bem-vindos ao grande finale, disse o Sr. Mendes, emergindo das sombras com a máscara branca. Vocês não entendiam o quão especial é esta data? O quão poderoso é o medo? Por 30 anos, alimentei a lenda, deixei que crescesse. E agora, está na hora de reacender o terror. As horas que se seguiram foram um pesadelo de tortura psicológica. O Sr. Mendes revelou ser o filho do assassino original, criado com o único propósito de continuar o legado do pai. Ele contava com detalhes mórbidos os crimes antigos, prometendo superá-los. Enquanto isso, no vilarejo, a busca se intensificava. Os outros 2 amigos, consumidos pela culpa, finalmente revelaram às autoridades sobre a caixa encontrada na serraria. A corrida contra o tempo começou. A polícia vasculhou cada centímetro de Santa Luzia, seguindo as pistas deixadas pelo mapa enigmático. No cativeiro subterrâneo, Luana lutava para se libertar. Ela sabia que tinham que agir antes que o Sr. Mendes retornasse. Com determinação sobre-humana, conseguiu soltar suas amarras e libertar os amigos. Mas a fuga não seria fácil. O labirinto de túneis parecia interminável. E a cada esquina, o terror de encontrar seu captor os paralisava. O som de passos ecoava, impossível de determinar a direção. Enquanto isso, acima do solo, as buscas levaram a polícia até uma antiga mina abandonada. O cerco se fechava. No clímax da perseguição, Luana e seus amigos se viram encurralados entre o abismo de um poço profundo e o Sr. Mendes, que avançava com uma faca em punho. Nesse momento crucial, tiros ecoaram. A polícia havia chegado. O Sr. Mendes, vendo-se sem saída, fez um movimento desesperado em direção aos jovens. O que se seguiu foram segundos de caos. Gritos, tiros, o som de corpo caindo. Quando a poeira baixou, o Sr. Mendes jazia no chão, sua máscara branca manchada de vermelho. Santa Luzia respirou aliviada, mas as cicatrizes permaneceriam. Luana e seus amigos, embora salvos, carregariam para sempre as marcas daquela terrível experiência. E enquanto o vilarejo tentava mais uma vez enterrar seu passado sombrio, uma pergunta pairava no ar. Será que o ciclo de terror realmente havia terminado? Ou, como o Sr. Mendes disse, o medo apenas dormia, esperando o momento certo para despertar novamente? Apenas o tempo dirá. E em Santa Luzia, as sextas-feiras 13 nunca mais serão as mesmas. Gabriel Silva sempre soube que seu trabalho como jornalista investigativo o levaria a lugares sombrios. Mas nada poderia tê-lo preparado para o que descobriria naquela fatídica sexta-feira 13. Tudo começou com um e-mail anônimo, uma única linha que dizia: a ordem da meia-noite se reúne, o véu será rasgado. Anexado, um mapa com coordenadas para uma localização remota nas profundezas da Floresta Nacional de Carajás. Intrigado e cauteloso, Gabriel passou dias investigando. Rumores sobre desaparecimentos na região, relatos de luzes estranhas na floresta, sussurros sobre figuras encapuzadas. Cada pista o levava mais fundo em um labirinto de segredos antigos e terrores inimagináveis. Na véspera da sexta-feira 13, Gabriel partiu para Carajás. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade sinistra. Enquanto dirigia pela estrada sinuosa que cortava a floresta, uma névoa densa começou a se formar, engolindo tudo à sua volta. Abandonando o carro, Gabriel seguiu a pé, guiado apenas pelo mapa misterioso e pela luz fraca de sua lanterna. O silêncio da floresta era opressivo, interrompido ocasionalmente por sons que pareciam não pertencer a este mundo. Após o que pareceram horas, ele avistou um clarão entre as árvores. Aproximando-se com cautela, Gabriel se deparou com uma cena saída de seus piores pesadelos. Dezenas de figuras encapuzadas formavam um círculo em torno de um altar de pedra. Tochas lançavam sombras dançantes, distorcendo as feições dos presentes em máscaras demoníacas. No centro, uma figura alta vestida de vermelho entoava cânticos em uma língua que fazia os ouvidos de Gabriel doerem.
Escondido atrás de uma árvore, o jornalista ligou seu gravador, determinado a capturar evidências. Foi quando notou algo perturbador. Amarrado ao altar estava um homem, seus olhos arregalados de terror. O cântico aumentou de intensidade. A figura de vermelho ergueu uma adaga cerimonial, sua lâmina cintilando à luz das tochas. Gabriel sabia que precisava agir, mas seu corpo parecia paralisado. Num impulso desesperado, ele saltou de seu esconderijo, gritando para interromper o ritual. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, lentamente, todas as cabeças se viraram em sua direção. "Bem-vindo, Gabriel Silva", disse a figura de vermelho, sua voz reverberando de forma não natural. "Estávamos esperando por você." O sangue de Gabriel gelou. Como sabiam seu nome? Antes que pudesse reagir, mãos o agarraram, arrastando-o para o centro do círculo. Ele lutou, gritou, mas era inútil. O homem no altar foi libertado, revelando-se como mais um membro do culto. "Você achou que estava nos investigando?" Riu a figura de vermelho, removendo seu capuz para revelar um rosto que Gabriel reconheceu com horror. Era o prefeito da cidade vizinha. "Nós o atraímos aqui. Você é a chave final para nosso ritual." Gabriel foi amarrado ao altar, seu coração batendo freneticamente. O cântico recomeçou, mais intenso, mais sinistro. A adaga foi erguida novamente. "Com seu sangue, o portal será aberto", declarou o líder. "E os antigos caminharão mais uma vez entre nós." Num lampejo de desespero, Gabriel percebeu que seu gravador ainda estava ligado. Com um movimento súbito, ele o ativou, fazendo com que o som gravado dos cânticos ecoasse pela clareira. O efeito foi instantâneo. Os membros do culto vacilaram, confusos com a duplicação dos cânticos. Gabriel aproveitou a distração para se libertar, correndo para a escuridão da floresta. O que se seguiu foi uma perseguição frenética. Gabriel corria cegamente, galhos açoitando seu rosto, o som de seus perseguidores sempre próximo. Vozes inumanas ecoavam na noite, prometendo tormentos eternos se ele fosse capturado. Quando pensou que não poderia mais continuar, Gabriel vislumbrou as luzes de uma estrada. Com um último esforço sobre-humano, ele se lançou para fora da floresta, caindo nos faróis de um carro que passava. O motorista, um policial fora de serviço, parou imediatamente. Gabriel, ofegante e ensanguentado, tentava explicar o inexplicável. Reforços foram chamados e uma operação foi montada para investigar a floresta. Mas quando as autoridades chegaram ao local do ritual, encontraram apenas cinzas ainda quentes e símbolos estranhos entalhados nas árvores. Nos dias que se seguiram, Gabriel tentou convencer as autoridades sobre o que havia testemunhado. Seu gravador, inexplicavelmente, estava vazio. O prefeito e outros suspeitos tinham álibis sólidos para aquela noite. Sem provas concretas, a história foi arquivada como o delírio de um jornalista estressado. Mas Gabriel sabia a verdade, e à medida que os dias passavam, ele notava olhares estranhos nas ruas, vultos nas sombras, sussurros quando passava. O ritual podia ter sido interrompido, mas a ordem da meia-noite não havia desistido. E Gabriel tinha a terrível certeza de que, na próxima sexta-feira 13, eles viriam para completar o que haviam começado. Enquanto isso, em algum lugar nas profundezas da floresta, um portal aguardava para ser aberto, e antigas entidades sedentas por caos e destruição esperavam pacientemente seu momento de retornar ao nosso mundo. João Silva, um caminhoneiro veterano de 50 anos, conhecia bem a BR-101. Naquela sexta-feira 13, enquanto a lua cheia pairava ameaçadoramente no céu, ele dirigia seu caminhão pela estrada deserta, o ronco do motor quebrando o silêncio da noite. O rádio chiava, alternando entre estática e fragmentos de músicas antigas. João tentou sintonizar alguma estação, mas desistiu, resignado ao silêncio. Foi quando notou uma figura solitária à beira da estrada. Uma jovem, não mais que 20 anos, vestida com um vestido branco esvoaçante, fazia sinal pedindo carona. João hesitou. Não era seguro dar carona, especialmente à noite, mas algo na expressão perdida da garota o comoveu. Ele parou o caminhão. "Para onde vai, moça?"
Para casa, ela respondeu, sua voz estranhamente distante. Na próxima cidade. João assentiu, abrindo a porta. A jovem entrou, trazendo consigo um cheiro de flores murchas e terra úmida. Sou João. Ele se apresentou. E você? Maria, ela respondeu, olhando fixamente para a estrada à frente. Enquanto dirigiam, João notou uma névoa densa se formando. O ar dentro da cabine ficou gelado, e ele teve a estranha sensação de que o tempo estava mudando. O rádio voltou à vida subitamente, tocando uma música dos anos 60. Maria cantarolou suavemente, seus dedos tamborilando no painel. Conhece essa música? João perguntou, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Era minha favorita, ela respondeu, um sorriso triste em seus lábios. Tocava no rádio naquela noite. Que noite? João perguntou, um calafrio percorrendo sua espinha. Maria não respondeu. Seus olhos fixaram-se em algo além da estrada, como se estivesse vendo algo que João não podia. De repente, a paisagem mudou. As árvores modernas à beira da estrada deram lugar a uma vegetação mais antiga. Placas de trânsito desapareceram, substituídas por marcos de pedra. O asfalto sob os pneus parecia mais irregular. Meu Deus, João murmurou, seu coração acelerando. O que está acontecendo? Maria virou-se para ele, seus olhos agora vazios e escuros. Está acontecendo de novo, João, como acontece toda sexta-feira 13. Nesse momento, faróis surgiram na direção oposta. Um carro antigo, modelo dos anos 60, vinha em alta velocidade. Cuidado, João gritou, girando o volante. Mas não era com eles que o carro ia colidir. Na frente deles, como um filme sobreposto à realidade, João viu outro veículo, um caminhão antigo. O carro dos anos 60 bateu violentamente contra ele. João freou bruscamente, seu caminhão derrapando na estrada agora molhada. Quando finalmente parou, a cena do acidente havia desaparecido. Mas Maria ainda estava lá, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto pálido. Foi assim que aconteceu, ela sussurrou. Há 50 anos, eu estava voltando de um baile com meu namorado. Ele havia bebido, não viu o caminhão. João, tremendo, compreendeu a terrível verdade. Você morreu naquela noite? Maria assentiu lentamente. E desde então, toda sexta-feira 13, eu revivo aquele momento, esperando na estrada, pegando carona, tentando mudar o destino, mas sempre termina igual. O relógio no painel marcava 23h59. Está quase na hora, Maria disse, sua forma começando a ficar translúcida. Obrigada pela carona, João. Talvez na próxima vez... Quando o relógio mudou para meia-noite, Maria desapareceu, deixando para trás apenas o cheiro de flores murchas e um frio sobrenatural. João ficou paralisado, olhando para o banco vazio ao seu lado. Lentamente, com mãos trêmulas, ligou o motor. O rádio voltou à vida, tocando claramente agora. Eram 23h59, quando o carro colidiu. Na curva da BR, um amor se perdeu. Maria partiu, mas sua alma ficou, na estrada deserta, onde o tempo parou. João dirigiu em silêncio, lágrimas nos olhos, sabendo que havia testemunhado algo além da compreensão. E enquanto a noite avançava, ele se perguntava quantos outros, em sextas-feiras 13 passadas e futuras, encontrariam Maria na estrada, presos naquele loop eterno de tragédia e esperança. A BR-101 guardava seus segredos, e João sabia que nunca mais veria uma estrada deserta da mesma maneira. Pois agora ele entendia que, às vezes, as histórias mais assustadoras não são sobre monstros ou fantasmas, mas sobre almas perdidas, presas entre mundos, buscando eternamente uma redenção que talvez nunca chegue. Era uma sexta-feira 13, e o céu estava coberto por nuvens escuras, prometendo uma tempestade iminente. A pequena cidade de Vila Nova estava envolta em um silêncio inquietante, como se todos os seus habitantes estivessem esperando algo acontecer.
As ruas, geralmente movimentadas, estavam desertas, e as poucas pessoas que se aventuravam a sair de casa faziam-no com passos apressados e olhares desconfiados. Eu, uma senhora de 70 anos, conhecida por minha sabedoria e pelas histórias que contava, estava em casa, preparando um chá de ervas. Sempre acreditei nas superstições e, como muitos na cidade, tinha um respeito especial pelas tradições e pelos avisos que a natureza oferecia. Naquela manhã, acordei com um pressentimento ruim, algo que não conseguia explicar. Enquanto mexia o chá, ouvi um miado vindo do lado de fora. Curiosa, fui até a janela e vi um gato preto sentado na soleira da porta. Seus olhos brilhavam intensamente, refletindo a luz fraca do dia nublado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Na nossa cultura, um gato preto cruzando o caminho em uma sexta-feira 13 era considerado um mau presságio. Apesar da minha apreensão, abri a porta e, com uma voz suave, chamei o gato. Ele entrou na casa com passos elegantes e se aninhou ao lado da lareira, como se já conhecesse o lugar. A presença do gato trouxe uma sensação estranha de conforto e inquietação ao mesmo tempo. Ao longo do dia, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Objetos caíam sem motivo aparente, as luzes piscavam e um vento gelado soprava pelas frestas das janelas. Os vizinhos, ao saberem da presença do gato preto em minha casa, começaram a evitar passar por lá, murmurando sobre a má sorte que ele poderia trazer. À noite, a tempestade finalmente desabou sobre Vila Nova. Relâmpagos iluminavam o céu e trovões ribombavam, sacudindo as casas. Sentada em minha poltrona, observava o gato preto que agora dormia tranquilamente em meu colo. Decidi que, independentemente das superstições, trataria o animal com carinho e respeito. De repente, um raio atingiu a árvore em frente à minha casa, fazendo-a cair e bloquear a estrada principal. Se não fosse pelo gato que me fez permanecer em casa, eu poderia ter sido uma das vítimas da tempestade. Foi então que percebi que, talvez, o gato preto não fosse um presságio de má sorte, mas sim um guardião, um sinal de proteção em tempos de perigo. A partir daquele dia, continuei a viver tranquilamente com meu novo companheiro felino. As superstições ainda existiam, mas aprendi que às vezes, o que parece ser um mau presságio pode, na verdade, ser uma bênção disfarçada. E assim, com meu gato preto ao meu lado, passei a encarar a sexta-feira 13 com um olhar diferente, vendo nela não um dia de azar, mas uma oportunidade de encontrar proteção e conforto em lugares inesperados.